Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui quem fala é o pastor Dione, louvado seja Deus. E eu quero deixar uma reflexão aqui para você. Glória a Deus, estou olhando ali que estou esperando uma moça ali vindo do hospital, me traz uma moça aqui no hospital. Uma criancinha que tava com febre, né? Louvado seja Deus. E eu estava aqui, né, no meu carro esperando aqui. E o Espírito Santo, ele tem colocado algo no meu coração, louvado seja Deus, a respeito da confiança, né? Tem muitas pessoas que elas não têm confiado em Deus, não têm confiado no Senhor, não têm depositado a sua confiança em Deus, e por isso muitas pessoas têm sofrido com isso, pela falta de confiança no Senhor, né? Muita gente tem perecido. E eu quero deixar aqui um versículo que se encontra no Salmo 125. A palavra do Senhor diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu vou ler de novo. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Amém? Davi, meus irmãos, ele está falando aqui que aqueles que confiam no Senhor é como um monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Quando Davi fala monte Sião, ele compara a nossa confiança no monte Sião. Davi está falando de um monte que existia lá em Jerusalém, né? Existia esse monte em Jerusalém. Jerusalém foi construída sobre esse monte, né? Era uma cidade que estava edificada sobre esse monte. E esse monte era um monte bem alto, né? E para aguentar aquela cidade, aquela estrutura sobre aquele monte, esse monte, ele tinha que ser muito forte, né? Porque quantas casas, quantas pessoas não estavam, né, ali edificado ali sobre aquele monte? Aquele monte Sião, é ele que sustentava a cidade de Jerusalém. A cidade era edificada em cima daquele monte. Então, se aquele monte ele se abalasse, a cidade seria destruída, a cidade caía. Mas Davi olha para aquele monte e ele vê a estrutura, né, daquele monte, o quanto aquele monte suportava aquela cidade em cima dele, o peso, né? E ele não se abalava, ele não tremia, não mexia, né? Então Davi, olhando para lá, o Espírito Santo trouxe uma revelação no coração dele. Falou: olha, Davi, aqueles que confiam no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então Davi, ele está falando, irmãos, pela revelação do Espírito Santo, que aquela pessoa que confia no Senhor, que confia em Deus, que confia na palavra do Senhor, essa pessoa, ela é como o monte Sião, ela não se abala, né? Independente do que você estiver passando, estiver enfrentando, né? A sua estrutura para suportar, né, as aprovações, para suportar os problemas, é a sua confiança em Deus. A sua confiança no Senhor é que faz você suportar, é a estrutura. E muitas pessoas não têm confiado em Deus, né? Muitas pessoas têm se desesperado, né? E não têm confiado no Senhor, não têm confiado na palavra, não têm descansado em Deus, né? E essas pessoas, elas têm se abalado, né? Elas têm se afadigado, né? O que é uma pessoa abalada? É uma pessoa que não confia. É uma pessoa que quer resolver com a força do seu braço, uma pessoa que vive ansiosa, preocupada, com medo. Essa pessoa, ela não confia no Senhor, ela se abala fácil. Mas seja como o monte Sião, sabe? Não se abale, confie no Senhor. Seja como o monte Sião, acredite na provisão de Deus, independente do que você estiver passando, estiver enfrentando. Acredite no Senhor. Deus, ele vai prover na sua vida, Deus, ele vai te sustentar, ele é o teu refúgio. Confie em Deus, independente do que você estiver passando. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus falou assim: não vos andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, porque mais é a vida do que o mantimento e mais o corpo do que as vestes. Tem gente que anda preocupado com o dia de amanhã. O que eu vou comer amanhã? Né? O que eu vou vestir amanhã? Eu tenho uma conta daqui a um mês, como que eu vou pagar essa conta, né? Como que eu resolver essa situação? Então você já está preocupando, você está se abalando. Mas Jesus falou para você não ficar inquieto, não fique abalado, não fique ansioso com o dia de amanhã.